Olá, eu sou a Maura e eu vou fazer o estudo do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios hoje. Paulo começa esse capítulo dizendo o seguinte nos versículos de 1 a 4. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Então, nesse capítulo, Paulo orienta as pessoas da igreja de Corinto sobre o bom uso dos dons espirituais, em especial ao dom de falar em línguas. E assim como todas as coisas que Deus nos dá, talentos, dons, bens, falar em línguas deve ser usado para edificar o nosso irmão e em benefício do povo de Deus, como ele fala no versículo 12. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Por isso, então, Paulo explica que o dom de falar em línguas deve ser usado somente se quem está ouvindo puder entender. Caso contrário, não há benefício nenhum. E mais importante do que saber falar em línguas estranhas é anunciar a mensagem de Deus, como ele fala no versículo 5. Eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Então, o que é importante a gente pensar? Que ao comunicar a mensagem de Deus, a gente precisa levar em conta a pessoa que está recebendo essa mensagem. Então, por exemplo, se a gente estiver falando com crianças, a gente usa uma linguagem. Se estamos falando com adultos, usamos outra linguagem. Se a gente está falando com uma pessoa que não conhece nada sobre Deus, está tendo seu primeiro contato, a gente vai falar de um jeito. Agora, se a gente vai conversar com uma pessoa que já tem um conhecimento, já tem um convívio com Deus, então a gente pode falar de outro. Então, nós devemos pensar sempre naquele que está ouvindo a mensagem. Paulo fala nos versículos 16 e 17. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Isso serve não somente para quando nós vamos passar a mensagem de Deus, mas sim para tudo na nossa vida, né? Se a gente for pensar quantas confusões e desentendimentos poderiam ser evitados se a gente se colocasse um pouquinho no lugar daquela pessoa que vai receber aquela mensagem. Então, eu acredito que é isso que ele esteja falando aqui. Portanto, o nosso trabalho não é só passar a mensagem, mas também nos preocupar com a pessoa que estará recebendo essa mensagem. E nós devemos dar o nosso melhor para que as pessoas entendam e não simplesmente sair falando aos ventos. Outra coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração é que nós, seres humanos, somos compostos por 3 pilares, é o corpo, alma e espírito. E a oração, para que ela gere bons frutos, ela precisa atingir a esses 3 pilares. Então, Paulo fala assim nos versículos 14 e 15. Porque, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Quando a gente pensa na pessoa que vai receber a nossa mensagem e nos esforçamos para que essa pessoa receba a mensagem de uma forma clara, mostra que nós somos caridosos e amorosos com os nossos irmãos. E além disso, como a gente vai atrair as pessoas que estão fora da igreja se elas não conseguirem entender o que a gente fala? Nós precisamos ser acessíveis às pessoas que estão fora da igreja e que procuram a Deus. Não fazer parecer que a igreja e Deus é uma coisa exclusiva e que é muito difícil para quem está de fora fazer parte daquilo. Paulo fala assim nos versículos 23 e 24. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos?
Mas se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. Na segunda parte do capítulo, Paulo fala sobre a ordem na igreja. Cada um tem algo a acrescentar e é muito importante anunciar a mensagem de Deus, mas é igualmente importante saber a hora de calar e deixar o outro falar. Não podemos querer ser o centro das atenções o tempo todo. Isso não faz bem, demonstra egoísmo e gera conflitos com outras pessoas. Em cada situação da nossa vida, nós teremos um momento de falar e um momento de calar e ouvir. Nós devemos saber diferenciar a hora certa para cada um, porque muitas vezes nós podemos até trazer a verdade, mas se a gente traz a verdade em um momento inoportuno, em que o certo seria ficarmos quietos, nós vamos causar mais mal do que bem. E como Paulo diz aqui nos versículos 31 e 33, Deus quer que vivamos em paz. Ele fala assim: vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem e sim em paz. Sobre os versículos 34 e 35, Paulo diz o seguinte: como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Então, sobre essa parte aqui, eu fui pesquisar mais a fundo, né? Pois ela pode ser um pouco controversa nos dias de hoje. E o que eu encontrei foi o seguinte, né? Se a gente voltar lá no capítulo 11, no versículo 5, Paulo fala assim: e se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Então, por esse versículo aqui, né, do capítulo 11 do mesmo livro, a gente vê que ele não era contra, né, que as mulheres falassem na igreja. Então, eu acredito que o que ele fala aqui, nos versículos 34 e 35, é mais para que haja uma ordem durante as reuniões na igreja. Então, ele quer que as pessoas falem, mas que seja tudo de uma forma organizada e correta. Paulo, então, finaliza esse capítulo lembrando aos coríntios e também a nós que a mensagem de Deus não veio deles e não veio somente para eles. Portanto, nós precisamos dividir essa mensagem de forma humilde e com decência e ordem. Mais uma vez, essa é uma lição que a gente pode levar para absolutamente tudo nas nossas vidas. É preciso saber viver e administrar as nossas funções de forma organizada, saber como conversar e nos aproximar de uma pessoa para transmitir aquilo que nós queremos dizer e, acima de tudo, ter humildade para saber que tudo que nós temos e somos, nós recebemos de Deus, para que dessa forma nós possamos compartilhar o nosso conhecimento e a mensagem de Deus com amor e caridade. Bom, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado boas lições e bons aprendizados. E agora eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por esse estudo. Obrigada por todas as pessoas que estão escutando, que estão estudando e lendo a palavra de Deus, que elas possam ser cada vez mais iluminadas em inteligência e em amor, para que possam transmitir a sua mensagem com eficiência e amor às outras pessoas. Em nome de Jesus, amém.